Bom dia, igreja. Tudo bom com vocês? Comenta aí no chat como foi seu ano. Chegamos ao último culto do ano, culto de Natal. Eu queria te convidar a se alegrar conosco neste momento de louvor e adoração. Amém?
Surgem anjos proclamando paz à terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei.
lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, clama a tua glória, ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima
reina sempre o grandioso Senhor. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso, digno é Senhor, digno é Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Passando aqui para deixar um recado para vocês. Queria lembrá-los que o nosso próximo culto é dia 10 de janeiro de 2021. Sendo assim, os 2 próximos domingos não teremos culto. A conta da nossa igreja está na descrição do vídeo. Então, não se esqueçam de continuar colaborando com os nossos dízimos e ofertas. Se você é membro da nossa igreja, não se esqueça desse compromisso que Jesus deixou para nós na Bíblia. E se você não é membro e quiser colaborar também, será muito bem-vindo, tá bom? Nós agradecemos e Feliz Natal e boas festas a todos.
Bom dia, graça e paz. Estamos aqui em mais um domingo, na verdade, o último domingo em que nós vamos ter o culto neste ano. E é uma bênção poder contar com você. E eu queria que você pudesse abrir seu coração nessa manhã para pensar um pouquinho, refletir junto com a gente sobre esse vídeo que você acabou de ver, este ano difícil que a gente está quase terminando. Como tudo que você viveu trabalhou na sua vida nesse ano? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa bem estruturada? Você é uma pessoa que gosta de fazer tudo certinho, no devido lugar? Ou aquela pessoa assim que gosta de planejar tudo com antecedência? Se você é uma pessoa assim, 2020 deve ter sido um ano bem mais complicado para você do que talvez para uma pessoa como eu, que é meio bagunçada, que vai mais ou menos sentindo a coisa, né, intuitivamente respondendo às necessidades. Mas a verdade é que 2020 foi um ano terrível para todos nós, muito difícil. Um ano difícil para todos, um ano incomum, um ano único, que nós esperamos realmente que ele não se repita até o final dos nossos dias, não é? Mas também é um ano onde Deus falou de forma muito forte com muitas pessoas, e Ele nunca se omite, e não foi diferente nesse ano de 2020. As vacinas certamente estão chegando, né? Alguns poucos países já conseguiram dar início à vacinação. A maioria dos países vai fazer isso em 2021, mas provavelmente isso deve se estender mais de um ano, porque uma perspectiva que eu vi não faz tanto tempo assim, falava que provavelmente 2 bilhões de pessoas serão vacinadas em 2021, mas a população mundial hoje é de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Então, isso deve se estender um pouco. Mas, independente de qualquer coisa, essa crise vai passar, né? Uma crise que certamente foi a maior que qualquer um de nós viveu até hoje, mas ela vai passar. E aí a pergunta que fica para nós é: será que, uma vez que todos os problemas relativos à Covid passarem ou pelo menos serem controlados, o mundo vai estar realmente melhor? Ou apenas vamos voltar as nossas atenções para aqueles problemas que a gente já tinha, que já eram realmente problemas sérios que o mundo vivia antes da Covid-19? Será que algum sistema político ainda é capaz de resolver todos os problemas, de consertar o mundo? Será que alguma ideologia é ainda capaz de trazer paz? Ou estamos somente contribuindo com os nossos posts no Facebook, no Instagram, nossos posts no WhatsApp? Nós estamos apenas contribuindo para reforçar o ódio, para reforçar a separação, para reforçar a distinção entre preto e branco, entre esquerda e direita, entre certo e errado. Nesta época do Natal, todos mundialmente, né, tendem a dar aquela afrouxada, a se encher de boa vontade. Mas será que a nossa boa vontade é suficiente para salvar o mundo? Seria possível, com base na nossa vontade própria, reescrever a história? É isso que eu queria refletir um pouquinho com vocês, através de a segunda parte desse sermão de 2 partes que nós estamos fazendo, sob o título, né, o Advento do Messias. Nós vimos na primeira parte 3, na verdade, reações, né? Jesus, uma alegria, um incômodo ou uma ameaça. E hoje eu queria convidar vocês a uma viagem pensando num convite para uma nova história. É possível ter uma nova história? Para que isso seja, de alguma forma,
didático para nós, a gente tem alguma coisa para pensar nesse último domingo antes do Natal, eu gostaria de convidar você para uma leitura de Isaías 9. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6, e é uma profecia de 700 anos antes do nascimento de Jesus. E certamente uma das profecias mais conhecidas, mas que sempre tem lições, ângulos diferentes para que a gente possa olhar. Ok? Então eu queria convidar você para fazer essa viagem comigo. Isaías 9, a partir do versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que vinham da terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que já pudemos ter hoje aqui na tua presença. Que cada um no seu lar, ó Pai, cada um possa ter esse momento de reflexão, de inspiração na tua palavra, de aprendizado, Pai, e que todos nós possamos nos preparar de alguma forma melhor para este Natal. Lembrando, Pai, desse presente tão precioso, só porque Jesus nos amou. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Então, esse tema que nós temos hoje, esse subtema, convite para uma nova história, eu queria fazer essa reflexão dividindo em 3 partes, né? Por que era necessário, como ele mudou a história e como ele se apresenta para nós. Tá bom? Amém. Então, a primeira parte, como o advento do Messias. Por que era necessário que o Messias viesse? E o texto começa, logo no versículo 1, dizendo justamente isto. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Pois no versículo 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os quais viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Eu queria chamar a sua atenção para esse começo, quando ele fala da escuridão e da aflição. Importante entender isso para que a gente possa captar a verdadeira mensagem do Natal, não é? Em que sentido o mundo estava em trevas naquele tempo, como esse texto nos diz? Na Bíblia, o termo trevas se refere tanto ao mal quanto à ignorância. O mundo está repleto de maldade, estava naquele tempo também, tempo de sofrimento. Na época de Jesus, tinha violência, dominação, injustiça, abuso de poder, gente sem onde morar, todo o reino do norte que tinha sido dizimado, refugiados fugindo da opressão, famílias em caos e famílias em cacos também, E uma angústia sem fim. Mas é interessante que quando nós pensamos nos nossos dias, em muitos sentidos, o mundo está muito parecido. O mundo da profecia é um mundo muito parecido ao mundo que Jesus encontrou quando ele veio e muito parecido com o mundo hoje. Talvez porque o homem é o mesmo. Mas a escuridão e a aflição também é consequência da falta de paz no interior, que acaba, de alguma maneira, impactando no tipo de paz que a gente consegue ter no mundo. Consequência de uma busca angustiante de satisfação pessoal, de felicidade, sem considerar devidamente como a gente consegue, os caminhos
que a gente trilha para poder conseguir isso, que a gente busca tão freneticamente. Uma busca de iluminação, muitas vezes, de entendimento em qualquer lugar, menos naquele que, em tese, seria o lugar natural, a origem do conhecimento e de toda a sabedoria que vem do Criador. Interessante que isso não é uma novidade ou um fruto da pós-modernidade, como muitas vezes a gente é levado a pensar, tá? Mas isso já estava presente nos tempos da profecia de Isaías. E eu queria até convidar você para a gente ler uma parte de Isaías 8, né? Ou seja, o texto que está imediatamente anterior a esse. E fala assim o texto, né? A partir do versículo 19 do capítulo 8. E eu vou ler na versão NVT, da nova versão transformadora, porque eu achei um pouco mais fácil da gente pegar o sentido daquilo que Isaías está dizendo. E ele fala assim: talvez alguém lhe diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Algumas versões falam amaldiçoam seu rei e seus deuses, não é? Porque buscam em tantos lugares, vão tendo vários deuses, vários ídolos. Então, e essa busca da luz, onde não há luz, continua até hoje, infelizmente. Então, qual é a realidade? Que ninguém é capaz de saber o suficiente para combater o mal e o sofrimento que ele gera. Mas muitos continuam afirmando: estamos na escuridão, mas podemos vencê-la com os nossos próprios recursos, com o nosso próprio esforço, com muita força de vontade. E o Natal muitas vezes lembra isso, né? Vamos nos unir, vamos colocar muita força, muita fé, vamos fazer o melhor de nós. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é: onde está esta força? De onde ela pode vir? Interessante que o Evangelho de João, no capítulo 1, logo no versículo 9, versículos 9 e 10, falam assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Luz. Luz aqui tem o efeito de verdade. Mas, graças a Deus, ainda assim, alguns o receberam, conforme João 1,12, né, vai falar que aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nasceram de novo, aceitando uma nova história para suas vidas. E é dessa história, esse convite que Jesus veio fazer, né? Isso nos leva para o segundo ponto. Como ele mudou a história, então? É uma pergunta que você pode ter, uma pergunta honesta. Tudo bem, como é que ele mudou a história? E é interessante que Isaías aborda isso também. A partir do versículo 4 de Isaías 9, né, ele fala: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor. Jesus veio, na verdade, para restabelecer nossa conexão com Deus Pai, né? Com o divino, vamos falar assim, tá? Tirando de todo aquele o que o aceita o jugo da escravidão do pecado. Essa bicicleta, esse moto contínuo da nossa vida. Por quê? Ele conquistou isso na cruz, foi quebrado esse jugo. O jugo também que ele veio quebrar é aquele jugo daquela necessidade angustiante que nós temos de sermos amados, de sermos aceitos, de ter significado. Tudo isso também é um jugo que muitas vezes nos oprime e que gera até suicídios, muitas vezes, em muitas pessoas. A canga imposta pelo mundo, pela nossa sociedade, em relação à forma de pensar e de reagir. Hoje em dia, então, né, basta entrar no Facebook, basta entrar no Instagram ou no próprio WhatsApp, é como se você fosse obrigado a pensar de alguma maneira, dependendo do clã onde você está, da tribo com o qual você convive. Então, esse sectarismo é parte dessa canga
que Jesus veio libertar. E fala ainda de uma coisa: sem medo da vara do castigo, né? Essa é a missão de Jesus, essa missão de restabelecer a paz, mas também de vencer as forças do mal que governam e governavam já naquele tempo este mundo. Todas essas forças que são responsáveis pela escuridão. E qual é a nossa participação nisso? Você pode se perguntar. Nosso envolvimento nesse processo está baseado em nossa força, em nossa capacidade de lutar, em nossos méritos? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Mas é interessante que o versículo 5 nos ajuda a entender um pouco o conceito do Evangelho. O versículo 5 fala: pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas com lenha no fogo. É interessante porque o que esse texto quer nos dizer, esse verso quer dizer? Que a batalha mais sangrenta não é nossa. E, aliás, ela já foi travada. Foi travada por aquele menino, quando ele cresceu, 33 anos depois, quando ele morreu na cruz. E ele pagou naquela cruz o preço para a quebra do nosso jugo, mas também para quebrar a canga do inimigo, a força do inimigo, o castigo do inimigo. Por isso ele fala que nossas vestes de batalha podem ser queimadas. Podemos baixar as guardas e descansar. Mas por quê? Por que a gente pode fazer isso? E aí o versículo 6, graças a Deus por esse versículo, ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Amém, glória a Deus. Um menino muito especial, o próprio Deus encarnado. Isso é importante a gente entender. O Filho de Deus, que Deus Pai nos deu. Então, como nós podemos receber esse menino? Encarando-o como um presente realmente, que ele é. Tá? Não tem nada a ver com os nossos méritos, nossos esforços próprios, nossa capacidade de sermos bons, mas baseado na graça divina, e não nas nossas obras. Abrindo o nosso coração para Ele, isto pode ser incômodo para nós, porque nós queremos merecer. E talvez isso nos afaste. A gente falou disso na primeira parte, né? Quando Jesus é um incômodo, ou até uma ameaça. Tá? E isso aqui me fez lembrar, né? Na verdade, eu lembro do Tim Keller, conta isso naquele livro Natal Escondido, que nós usamos algum tempo atrás. E ele falava: imagina que uma pessoa chegue para você, que nem meu caso assim, meio gordinho, né? E aí, no meu aniversário, tudo bacana, eu ganho aquele pacote bacana, presente, você começa a palpar e vejo que é um livro, e aí eu rasgo o papel e vejo lá 20 lições para que você possa perder peso em um mês. Eu sei que eu preciso daquilo, mas no fundo eu vou me sentir mal com aquele presente, né? Muitas vezes, para que a gente possa receber um presente que é realmente necessário e bom para nós temos que ter a humildade de aceitá-lo. E talvez isso tenha que acontecer realmente com esse menino. Saber que as nossas forças não vão ser suficientes para resolver os problemas do mundo, para salvar o mundo e salvar a nossa própria pele. Amém? E aí é interessante que Romanos 8, né, fala justamente disso. Fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação, porque Jesus quebrou o jugo na cruz. Não precisamos mais pagar pela nossa libertação. E no versículo 31, e Romanos 8 era para a gente ler inteiro, né? Mas eu não quero tomar tanto tempo de você. Então, o versículo 31 fala assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem poderá falar contra nós? Jesus é o Filho próprio de Deus, que foi dado, é aquele menino que nos foi dado. E ele se entregou por nós, para juntamente com ele a gente possa ter essa vida eterna.
Isso nos leva para o último ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é o centro, na verdade, daquele texto, da profecia, quando fala que como ele se apresenta para nós. Como esse menino, que veio como um menino, que cresceu como um carpinteiro, aprendendo a profissão do seu pai, e depois se virou profeta, o próprio Messias, fez tantos milagres, nos ensinou, até o ponto de cumprir o seu propósito na cruz. O que podemos usufruir da sua presença em nossa vida? O resto do versículo 6 fala assim: e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, ou Deus Forte, dependendo da versão da Bíblia que você tem, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. Eu queria que a gente olhasse para cada um desses nomes, dessas facetas, desses ministérios, dessa forma com que Jesus espera que nós nos relacionemos com Ele, para que a gente possa crescer e levar isso para a nossa vida. Amém? Maravilhoso Conselheiro. Interessante que 2 provérbios falam de uma coisa muito importante para mim e para você. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. E o Provérbios 24:6 diz: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. É interessante a gente pensar, né, nesse maravilhoso conselheiro. Todo rei, por exemplo, tem conselheiros, tinha conselheiros. Todo presidente tem. Por quê? Porque ele precisa se munir de pessoas que tenham um ponto de vista um pouco diferente dele, que possam olhar para o que está acontecendo e orientá-lo. Isaías mesmo foi um conselheiro. Isaías passou toda a vida dele, mesmo de profeta, mas perto, né, do rei, tá? No rei de Judá, ou seja, do reino do sul. Então ele conhecia muito bem esta verdade. Mas o que acontece com muitos tipos, com alguns conselheiros? Existem todo tipo de conselheiros. Existem conselheiros, por exemplo, que não gostam muito de escutar, já querem logo dar coisa. E eu sei que esse foi um meu mal por muito tempo, né? A pessoa começa a contar uma coisa para você e você já, em tese, sabe onde ela vai chegar e já tem aquela tendência de já dando respostas, dando colocações a respeito daquilo que a pessoa está levantando. Mas é interessante que o bom conselheiro, a coisa mais importante dele é saber ouvir, saber ouvir. E é interessante que quando a gente pensa aqui, fala de um maravilhoso conselheiro. Além de conselheiro, ele era maravilhoso. Jesus era maravilhoso e era, como a gente pudesse dizer assim, o conselheiro definitivo. Então, que facetas esse bom conselheiro deve ter? E eu quero confessar a vocês que outro dia eu estava pesquisando sobre isso e escutei uma reflexão do pastor Rodrigo Soeiro, que eu gostei muito de todos os livros que eu pesquisei, e ele pegou uma abordagem que eu achei muito legal e eu quero compartilhar, peço licença a ele por fazer isso com vocês. E ele comenta que o conselheiro não tem a função de definir as escolhas dos aconselhados. Sua função é trabalhar a capacidade da pessoa de perceber o erro, de mudar a sua postura e começar a viver uma nova história em relação àquele assunto. Não é assim? Não parece correto? Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Interessante isso, né? Porque fala assim, ele não decide por nós, a decisão é minha e sua, tá? Então, podemos dizer que Deus é um bom ouvinte. E muitas vezes ele usa uma técnica que algumas vezes nos incomoda e nos inquieta, que é a técnica do silêncio para aconselhar. E é interessante que esse pastor fala que o silêncio é pedagógico.
Muitas vezes, quando a gente está levantando, e a gente tem falado bastante disso, né? Em várias pregações dos últimos meses, que muitas vezes, quando você está levando o seu problema para Deus, é impressionante que as respostas vêm. Quando nós levamos o problema, muitas pessoas pagam, né, para um analista, por exemplo, um psicólogo, tá? Fazer terapeuta, né? E chega lá, então você senta ou deita, não importa qual a técnica, e você vai expondo as coisas. Se você parar para pensar, os melhores psicólogos ou terapeutas são aqueles que interagem muito pouco com você enquanto ele está respondendo. O bom terapeuta, o bom psicólogo, é aquele que faz as perguntas certas, né? Para te levar àquela reflexão. E muitas vezes a solução vem de nós mesmos, da nossa própria mente trabalhando. Parece que Deus muitas vezes usa isso, e Jesus está sendo essa pessoa. Muitas vezes o silêncio faz com que nós reflitamos sobre aquilo. E é muito bom a gente pensar que muitas vezes, né, quando você está ali se derramando diante de Deus, e é o convite que Ele nos faz, que Jesus nos faz, quando nós temos um problema, derramar diante dele, colocar todos aqueles detalhes, as nuances, aquelas pessoas, e muitas vezes, mesmo sem conhecer o timbre da voz de Jesus, é como se ele falasse para nós a resposta. E quando nós acabamos aquele momento de reflexão, de meditação diante de Deus, nós temos a certeza da resposta ser dele, mesmo sem conhecer a voz dele. É interessante isso, tá? E será que você quer marcar uma reunião hoje com esse maravilhoso conselheiro? Esta é uma fórmula e uma forma magnífica que Deus se coloca diante de nós e que Jesus veio exercitar aqui entre nós. Ele fez isso muitas vezes com os discípulos. Tantas passagens que eu podia citar, como aquela de Pedro no final: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E no fundo nada mais ele estava fazendo como um bom terapeuta, fazendo a pergunta para que Pedro pudesse realmente refletir na sua história, nas suas angústias, nos seus sentimentos, e que isso o ajudasse a se corrigir e acertar o foco da sua vida. Quem sabe este Natal seja o momento de que esse maravilhoso terapeuta nos dará as respostas que nós tanto buscamos. Amém? O próximo nome atribuído ao Messias é Deus Poderoso, ou Deus Forte, como em muitas outras Bíblias. Seria impossível atribuir esse nome a qualquer outro iluminado. Você já parou para pensar nisso? Tá? Porque essa profecia desbanca qualquer teoria de que Jesus era um ser iluminado, que ele era um grande profeta, que ele era uma pessoa especial, algo menos que o próprio Deus encarnado. Se a própria profecia fala que ele era Deus poderoso, e isso não coube a ninguém, nenhum outro na história, somente a Jesus, então nós temos que entender e aceitar que ele é aquilo que a Bíblia fala. Era Deus encarnado, Deus poderoso. Esse nome só encaixa na figura, portanto, do Messias bíblico, do próprio Deus. Amém? E como Deus Todo-Poderoso pode descer tanto? Essa é a pergunta que a gente pode fazer. Como é que, então, esse Deus que está lá no céu, Todo-Poderoso, pôde se diminuir? O famoso reducionismo, aqui acho que vale essas coisas, se reduzir tanto para caber na figura de um homem normal, só por muito amor. E quero compartilhar um texto que também muito conhecido, Filipenses 2, quando Paulo explica exatamente esse processo que aconteceu. E a partir do versículo 6 de Filipenses 2, fala assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Essa redução, né? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Parece que Jesus, ele realmente foi, digamos, reduzido a uma versão como se fosse eu, como se fosse qualquer um de nós que está aqui, como você. Ele nasceu como um menino, ele dependeu plenamente, totalmente da Maria, do José. Ele aprendeu, ele foi um menino normal, se alimentou. E interessante que quando ele cresceu, quando chegou no começo do ministério dele, aos 30 anos, embora ele fosse um menino muito especial, naquele batismo precisou vir o Espírito Santo, né, que foi a famosa figura, o simbolismo da pomba, né, que veio sobre ele. E a partir daquele momento, portanto, ele foi cheio do Espírito Santo, como eu e você podemos ser também e devemos ser. Amém? E através daquilo ele começou a fazer todas as coisas. Por isso Jesus falou tantas vezes, as coisas que vocês me viram fazer, vocês podem fazer estas e até maiores do que essas. Porque ele fez isso humanamente, plenamente homem, plenamente Deus, em cima dele, né? Através do Espírito Santo. É muito interessante isso, tá? Então, só quem é muito forte pode abrir mão de todas as suas glórias, de todo o seu poder, abrir mão dessa maneira como Jesus fez. Somente quem não precisa provar nada para ninguém. E ele não tinha que provar nada para ninguém. Então, de quem você quer depender? De um Deus fraco, de um Deus teórico, ou você quer depender de Jesus, o Messias, o Cristo, que além de ser um maravilhoso conselheiro, o terapeuta definitivo, é também um Deus forte e poderoso. Amém? Terceira figura, terceiro nome é Pai Eterno. E isso é interessante, né? Porque a gente sempre atribui isso ao Pai Celeste, o Pai, Deus Pai. Tá? Então, isso nos faz... Como que a gente pode compreender exatamente essa simbiose entre as funções das três pessoas da Trindade, essas três facetas do mesmo Deus? Tá? E João, no capítulo 1 do seu Evangelho, né, a partir do versículo 1, ele deixa claro que tudo isso foi feito pela palavra, pelo Filho. Né? Fala assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, ele foi o agente de tudo que se fez. E nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus era essa luz. E ele é eterno. Ele estava lá desde o começo. Tá? Então, como nós podemos compreender exatamente tudo isso que acontece? Para que a gente não fique aqui usando mais textos bíblicos, é melhor que a gente fale assim, eu quero, então, definir com você isso. Né? Jesus, o Filho, foi quem conquistou a nossa vida eterna, ao morrer no nosso lugar na cruz. Amém? Foi isso que Jesus fez. Então, um comentarista bíblico, Moody, ele afirma que ele não só será o Senhor da eternidade, mas também o autor da vida eterna dos redimidos. Todos nós que vamos para estar com ele na eternidade, certo? Somos salvos, somos nascidos de novo, nós somos filhos dele nesse sentido. Ele é o pai dessa eternidade, da vida eterna que ele nos deu. Então, o Messias é eternamente um pai para o seu povo, protegendo, provendo, cuidando de suas necessidades. Este é Jesus, este é o Messias. Para isso ele veio. Isso nos leva para a última parte, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Ele concede aquele que o Shalom, a palavra Shalom quer dizer que Shalom é paz num sentido mais pleno. Em todos os prismas e os ângulos que você pode pensar em paz. Porque nós conseguimos pensar paz humanamente, pensando a paz como uma trégua, né? Uma ausência de guerra. Mas não é essa paz que Jesus vem dar. Ele vem abrir isso de uma forma muito maior. É uma paz
de sentimento, é uma paz de ação, é uma paz de vontade, é uma paz de intenção. É um relacionamento forte e sadio entre nós, ainda pecadores, com o Deus Santíssimo. Essa relação de paz, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, a Ele, não é? Isso que o Natal representa, esse convite para uma nova história, essa nova história se abre diante de nós e nós podemos assumi-la e agarrá-la e começar uma nova história. E nessa história, nós que éramos arredios com Deus, éramos inimigos de Deus, não queríamos saber dele, agora nós podemos conversar com Ele livremente, todos os dias, todos os momentos, quando a gente quiser. E também, essa paz não é só da gente com Deus, mas é essa paz entre nós também, entre os irmãos e também na nossa relação com o mundo. E mais uma vez aqui eu queria citar esse pastor que eu tinha comentado, o pastor Rodrigo Suero, porque ele falou uma coisa no final da apresentação dele que eu acho que se encaixa tão perfeitamente em tudo isso que nós estamos falando aqui, desse convite da história, que eu não queria deixar de comentar com vocês. E quando Jesus, no Sermão do Monte, né, aquele sermão maravilhoso, que trata realmente daquilo que ele espera que aqueles que o seguem façam, tem um versículo lá, que fala, no versículo 9 de Mateus 5, que fala: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E essa palavra pacificadores, no português, é uma palavra, parece uma palavra menor, a gente não consegue falar, eu não gosto muito dessa palavra não, né? Parece aquela palavra da pessoa que põe panos quentes nas situações, né? Fala, deixa disso, deixa para lá, põe embaixo do tapete, né? Mas quando você pega essa palavra no inglês, é interessante o inglês de vez em quando tem umas palavras muito básicas, né? E é muito legal nesse sentido que ele fala pacemaker, né? Ou seja, como se a gente fosse traduzir falando fazedores da paz, fazedores da paz. E na verdade é este o chamado que o príncipe da paz deixa para os seus filhos hoje, deixa para mim e deixa para você. Essa mesma paz que ele veio trazer ao mundo, e essa mesma paz que ele veio estabelecer entre nós e o Deus Altíssimo, e essa mesma paz que nós podemos usufruir entre irmãos da igreja, entre irmãos de fé, nós também podemos estabelecer em todos os lugares que nós estivermos. Imagina que legal você ser conhecido e conhecida entre as pessoas da sua família, do seu grupo, do seu trabalho, como fazedor de paz, como fazedora de paz. Quando tem um barraco em algum lugar, chamam você para resolver, né? Você é aquela pessoa que fala, puxa, essa pessoa é uma pessoa especial, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que pode fazer a diferença na nossa vida, não é? E é esse o convite. Esse é o convite para uma nova história. Como é que isso fala ao seu coração? Interessante que nesta semana aqui, um dia da semana, o Vinícius compartilhou conosco um vídeo do MasterChef. E eu não sei se foi uma edição especial do MasterChef, não sei, não vi o detalhe. Mas apareceu um rapaz lá, que foi entrevistado, e naquela coisa do começo, não sei se você já deu uma espiada no MasterChef, em alguma série deles lá, e aparece lá um rapaz, um participante lá, e começa a perguntar, e daí, seu nome, como é que é? E aí ele fala, o pessoal me chama de Júnior, e aí aquela pergunta, como é que você começou a cozinhar? E ele foi contando a história dele. Não, eu gosto de cozinhar, meu pai cozinhava e tal, e ele deu um testemunho. E ele foi falando da experiência dele, que ele foi quando ele tinha 17 anos numa favela, e ele fez uma amizade, estabeleceu um contato com uma pessoa lá, um senhor, e eles dormiam ali naquele lugar, todos em papelões, lá embaixo, sei lá, numa ponte, alguma coisa assim. E aí, no final, eles saíram de lá, todos também
Simples, saíram a pé, voltando para casa num grupo, mas aquela angústia no coração dele de saber que aquela pessoa que ele fez uma amizade ficou ali e ia dormir no papelão, e ele não. E aí ele começou daí a desenvolver, e as perguntas foram feitas, e foi interessante que no final estava todo mundo ali, os próprios apresentadores do MasterChef, todo mundo emocionado, ali segurando as lágrimas, e aí no final ele fala, eu gosto muito de cozinhar, porque cozinhar é um ato de boa vontade, eu não me lembro como ele fala, é um ato de amor, que você convida pessoas para compartilhar contigo. E foi justamente o que Jesus fez na sua última refeição, a última oportunidade que ele teve de sentar com os seus amigos, ele ofereceu uma refeição e compartilhou. E naquele momento que ele deu o pão e o vinho e falou, não se esqueçam de mim. Ah, que fantástico! Quando esse moço acabou de falar, ele não perdeu a oportunidade. E todos prestaram muita atenção. Todos ficaram comovidos. Não porque ele falou bem, mas porque ele tinha uma história para contar. Uma história real. De levar esse maravilhoso conselheiro, esse príncipe da paz, esse Deus poderoso, ou forte, o Pai da eternidade, até nos lugares mais humildes e mais pobres, como Jesus fez. O que Deus representa para você, querido amigo, amiga, irmão, irmã, como você tem vivido os seus dias. Esse Natal pode ser diferente para você? Esse advento do Messias, esse convite para uma nova história, te anima a pensar um pouco diferente a sua vida? O Covid vai passar em algum momento. Talvez ainda demore, nós vamos ter que nos angustiar com ele, lutar com ele, ver ainda muitos queridos contaminados, lutando pela sua saúde, pela sua vida. Isso é verdade. Mas quando tudo isso passar, ou enquanto isso está acontecendo, o que Deus espera de nós? Que essa reflexão sobre o advento do Messias possa te ajudar a mudar a sua própria história. Esse convite está aberto para você hoje. Eu não sei se você já parou em algum momento da sua vida para refletir realmente na profundidade dessas 4 figuras que Jesus representa. Quem sabe hoje seja o dia de você abrir o seu coração e falar, Senhor, eu quero realmente ter uma experiência mais próxima contigo. Eu aceito aquele sacrifício que o Senhor fez na cruz, por mim também. E eu quero ter do meu lado esse maravilhoso conselheiro. Eu quero ter do meu lado esse Deus forte, esse Pai da eternidade. E eu quero também ser um fazedor de paz junto com o Senhor. Que o Senhor possa te abençoar. Vamos orar? Pai de amor, olha para cada um dos meus queridos hoje, Senhor, que escutam essa mensagem. Nós somos eternamente gratos. E esse eternamente gratos, Pai, não está colocado aqui por acaso. Porque esta é a promessa que nós recebemos, juntos com este pacote, o advento do Cordeiro. Ele veio para que a nossa vida possa se abrir para a eternidade. Essa eternidade que nós vamos passar na sua presença, Senhor Jesus. Por isso nós somos gratos. E eu peço nessa antevéspera de Natal, que o Senhor nos ajude a levar essa mensagem, essa paz que excede todo o entendimento, às pessoas que estão à nossa volta. Que de alguma maneira, mesmo ainda em isolamento, nós possamos ser parte desse projeto tão maravilhoso que foi o nascimento deste menino. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e nós queremos te agradecer de coração por esse presente único, por esse presente maior que qualquer outro, e que esse presente que nós vamos levar para a eternidade junto conosco. Toca os corações, que o Natal de todos aqui
possam ser um Natal abençoado, um Natal consciente do que a data realmente representa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém, queridos. E eu queria terminar então, antes da bênção, desejando a todos vocês um Feliz Natal. Eu sei que vai ser um Natal diferente para muitos de vocês, um Natal longe da família, um Natal com parte da família isolada, mas que o Espírito do Senhor Jesus, essa boa nova que nós vimos compartilhando nos últimos 2 domingos, possa estar no seu coração, possa fazer diferença na sua vida, e que Jesus seja o seu convidado de honra. Sempre lembra daquele versículo lá, ele, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Que ele faça parte da sua ceia, que ele faça parte do seu almoço, que faça parte dos seus relacionamentos, que faça parte da sua vida, de hoje e para toda a eternidade. Amém? Amém. Recebe a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, de hoje até aquele dia glorioso, onde vamos encontrar com Jesus, no céu, nas nuvens, aonde for, mas que esse dia encha o seu coração de alegria e de esperança. Amém. Amém. Feliz Natal. Deus te abençoe.